O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de termos passado por todo esse tempo, da Quaresma, depois da Páscoa, nós nos preparamos para recebermos o Espírito Santo que Jesus prometeu a todos nós, que nós iríamos nos santificar. Nós entramos agora no tempo comum, tanto que nós padres, o padre Valdinei está ali paramentado de verde, e eu também, aonde agora nós, durante esse tempo, até o Natal, nós iremos meditar como nós devemos viver a nossa vida cristã no nosso dia a dia. Estamos aqui no oitavo domingo do tempo comum, nessa terça-feira, no caso. Ontem, o Papa Francisco, ele instituiu na primeira segunda-feira, depois de Pentecostes, o dia de Nossa Senhora, a Mãe da Igreja. Por isso nós não tivemos a oportunidade de pegarmos esse evangelho que acabou de ser lido por completo, Você vê que quando foi proclamado, já começou dizendo assim, que Pedro falou para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Se nós pararmos somente nisso aqui, a gente vai se perguntar, mas por que ele está falando isso? Então, na segunda-feira, que foi ontem, nós tivemos essa passagem, o início, um jovem ali no meio do povo. São Marcos diz que ele se apresenta diante de Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus questiona, por que você está me chamando de bom? Bom só o Pai. Na verdade, Jesus faz esse questionamento para ele, porque esse jovem não vê Jesus ainda como Deus, ele vê como mestre. Então, ver Jesus como mestre é vê-lo como uma pessoa normal, uma pessoa comum. Por isso Jesus está dizendo, então, quem é bom? Bom só o Pai que está no céu. Mas claro, Jesus é ótimo, porque ele é Deus, mas ele ainda não tinha essa capacidade de entender. E aí vai o diálogo, Jesus diz: pratique os mandamentos. E aí Jesus vai citando, o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí o jovem responde dizendo: mas eu já faço tudo isso? Tem mais alguma coisa? Aí Jesus olha para ele e diz assim: faz o seguinte, pega os teus bens, dá para os pobres, vende aquilo que você tem e me siga. E ali diz que o jovem olha para Jesus, meio que entristecido, e vai embora. Aí Jesus diz, quão difícil um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por uma fenda, por uma agulha, por uma fenda de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro entra dizendo, que é o evangelho que foi proclamado hoje:
eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí, não vou relatar o que já foi lido, e no final Jesus fala, né? Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos agora que são os últimos serão os primeiros. Mas nós vamos ficar hoje com essa pergunta, que aqui não é nenhuma pergunta, né? Pedro, ele faz uma verdadeira afirmação. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Se nós formos ver lá o chamado de Pedro, nós vamos ver isso mesmo. Pedro, Tiago e João estavam pescando, tinham o seu trabalho, tinham a sua renda própria. Jesus vem e fala para ele: deixa tudo e de hoje em diante tu serás pescador de homens. Se nós formos olhar Mateus, né, que vivia ali na coletoria de impostos também roubando, mas ele tinha o seu trabalho fixo, ele também deixou tudo. Então os apóstolos, eles deixam tudo. Vou explicar aqui uma coisa que talvez vocês não tenham ouvido, mas serve também para a nossa caminhada espiritual, para o nosso entendimento melhor. No catolicismo, existem duas formas de seguimento de Jesus, onde nós podemos atingir a perfeição. Uma é mais exigente e a outra não. Então existe o estado comum. O estado comum é esse daí, do dia a dia. Aquele homem que é casado, aquela mulher que é casada, aquele homem lá que ele é médico, ele é dentista, mas ele é um bom católico e ele quer ser santo. Então ele procura viver os mandamentos da lei de Deus, ele busca a confissão, ele até mesmo diante dos bens que ele tem, ele divide com os pobres, mas ele tem os bens, ele é rico, mas também tem o pobre no meio disso. Esse é o estado comum. Agora, existe um outro estado, que é o estado religioso. Bem, no estado comum, a pessoa ela não deixa os bens materiais. Não há necessidade. Para ela pode se tornar santa ali, tendo seus bens também. É o comum. Já o estado religioso é diferente. Aí entra as congregações religiosas, os sacerdotes também, de uma certa forma, né, deveria ser assim. Eles fazem os chamados votos solenes, né, diante da comunidade, diante da igreja, né, eles fazem aqueles votos de pobreza, castidade e obediência, que são chamados os conselhos evangélicos. O comum, como eu já avisei, já falei, é ali, dia a dia. O segundo, são aqueles que realmente, eles já entram no estado de deixar tudo. O bem supremo deles é nosso Senhor. Eles não têm outros bens. Os bens que eles têm é incomum. Por exemplo, ali na vida religiosa, o carro é o carro da comunidade, não é o carro pessoal da pessoa. A cela, o quarto onde eles moram, não é a casa porque eles compraram e construíram, e aí eles dizem assim: a casa é minha. Não, eles não têm casa. A casa é da comunidade. O quarto que ele mora, que ele vive ali, é o quarto da comunidade, não é dele. Tanto que eles não dizem assim: o meu quarto. É o quarto que eu durmo. Eles estão prontos ali para sair de um lugar para o outro, quando é remanejado, quando é transferido de uma comunidade para outra. E na verdade era para eles levarem somente
A roupa, nós vemos lá os santos, né? Quando eles iam de um lugar para o outro, o que é que eles tinham? O breviário, o crucifixo. Somente. Só não iam nu porque não tem como, né? E a roupa do corpo. Eles entram, já nesses votos solenes, eles já entram dizendo: eu sou pobre, não tenho nada. A minha riqueza é Deus. Estado comum não. Você vai encontrar lá o homem que ele casa, né? Casa com sua esposa. É impossível um homem casado ele não ter bens. Tem que ter. Ele tem que ter bens para os seus filhos. Eles têm que ter uma casa. Não tem como. Eles precisam ter um carro para a família. E aí, de forma comum, eles vão vivendo. Me desculpe a expressão, mas para vocês entenderem, a vida trivial, aquilo do dia a dia. Eles podem ter bem, sim, podem. Aí o homem fala: essa casa é minha. Mas com muita, nem falo ele fala por orgulho, né? Ele diz: essa casa é minha, eu construí. Aqui está o suor, está o meu suor. E eles podem se tornar santos? Podem, na medida que sejam desprendidos também, que não tenham certos apegos. Agora, no estado religioso, já é um heroísmo a pessoa viver tendo as coisas sem ter. Vamos dar um exemplo, né? Padre Pio era religioso, ele era um franciscano. Aí, quando ele começa aquele processo de construção do hospital, né? Dinheiro aí, recebendo do mundo todo, o pessoal enviando, muito dinheiro. Aí o pai, passando por privação, vai lá e diz: meu filho, eu estou passando por privação, você pode me ajudar? Ele disse assim: pai, eu não tenho dinheiro. Aí o pai disse: mas meu filho, e o dinheiro que você está ganhando aí para construir? Não dá para você dar alguma coisa? Ele disse: não, pai, esse dinheiro não é meu, eu nem vejo, ele só passa pela minha mão. Eu sou tão pobre como o senhor. Não tem bens. Aí o estado de perfeição do religioso é maior do que aquele do estado comum. Embora hoje a igreja fala que todo mundo é chamado a ser santo, e não vamos dizer que não tenham famílias santas, tem famílias santas, mas vocês já observaram que no decorrer da história religiosa, as pessoas que foram mais canonizadas foram os religiosos, porque deixaram tudo. Você vai encontrar família santa. Você vê que hoje já se fala aí dos pais de Santa Teresinha, tudo, né? Já tem outras pessoas, mas você vê uma Santa Rita de Cássia. Ela entra no estado de perfeição maior quando ela entra na vida religiosa. É nas agostinianas que ela entra, né? Então, os filhos já tinham morrido, o esposo tinha morrido. Então, o que ela fez? Agora ela deixa tudo e entra na vida religiosa. Não foi fácil para ela entrar, né? Teve que ter intercessão dos santos, né? 3 santos vieram para mostrar que realmente ela deveria entrar. Aí ela entra num estado de pobreza, de castidade e de obediência. Ela viveu praticamente assim todos os estados, né? Foi solteira, foi casada, foi viúva e depois ela entra num caminho de perfeição maior. Por exemplo, eu e o padre Valdinei que estamos aqui.
Nós não deveríamos ter bens. Estado de pobreza. Porque o nosso bem é maior, é Deus. Por isso que o religioso se diferencia dos cristãos comuns. Nós precisamos ser diferentes. Nós encontramos aí agora uma linha, né, que quer fazer com que os padres sejam iguais a todo mundo. Não dá para ser iguais. Não cabe eu sair de um carro desses assim de linha top e dizer que esse carro é meu. Não pega a mim para o meu estado religioso, não pega bem para mim. Para o meu estado, não. Agora, se eu largar o sacerdócio, eu posso ter um carro desse. Olha, não me impede de eu ter um carro desse como padre, entre aspas. Mas, se meu bem supremo é Jesus Cristo, por que eu vou ter um carro desse? Se eu encontrei o bem maior. Por exemplo, esse final de semana, eu estava com uma pessoa que ele tem um carro de top, né? Ele é do suor do trabalho dele, com a esposa, a filha que ele tem. Mas é uma pessoa muito boa, os dois são bons, são caridosos. Eles podem ter, eu não posso. Não tem como eu ter. Essa diferenciação, ela precisa ficar bem clara, o estado comum e o estado religioso. E eu sou chamado como sacerdote a dar um bom exemplo e mostrar que o meu bem, o bem supremo para todos nós é Deus. Por isso que nós não podemos nos apegar aos bens materiais e termos bem, ficarmos apegados e cada vez eu compro uma coisa e vou lá e... Vocês estão entendendo? Senão não há diferenciação. E aí, na medida em que eu vou vivendo o meu relacionamento maior com Deus, eu vou me desprendendo mais ainda. E os meus bens vão se tornando somente os bens superiores, os bens espirituais. Não acumuleis tesouro na terra, que a traça vai e corrói. Acumulai sim tesouros no céu. Então, para vocês entenderem, tem um padre, eu não vou ficar falando o nome dele para não dar também problema, mas esse padre, ele luta para essas questões assim, da questão do aborto, né? E por ele ter se manifestado em uma situação, ele foi processado. Então ele foi processado, então ele tinha que pagar com bens e tudo. Ele disse, olha, eu sou padre, não tenho nada. Eu não tenho como pagar isso. Vai ter que arquivar o processo, porque o cara não tem nada. Não tem nada. Agora um homem comum, que leva uma vida santa, comum, santo, uma mulher santa, tem a família lá, aí ele, mas tem os seus bens, tem tudo, aí vão pegar os bens. É só para vocês pensarem um pouco, eu faço esse silêncio. Está vendo? Eu, no estado que eu estou de sacerdote, eu não posso me apegar a bens materiais. O comum, ele pode até não se apegar, mas ele tem que ter.
a Bruna e o Renan, que estão ali, né? Pouco dia, não sei se já são noivos, vão ficar noivos, daqui a um tempo vão casar. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí tem que ter a geladeirinha lá, tem que ter a cama, a mesa. Provavelmente vai ganhar, talvez não tenha, por estar na comunidade, talvez não tenha como comprar, mas vai ganhar. E depois vocês vão dizer, é meu. E na hora que vocês forem remanejar, dependendo da situação, você vai levar a geladeirinha que seu pai te deu. Ah, não posso? Eu não posso. Imagina, essa geladeira foi meu pai que me deu. Tá vendo? Aí entra as questões afetivas. Depois o pai diz, mas meu filho, cadê a geladeira? Ah, não é minha não. Não, era sua, meu filho. Não tem jeito. Agora, eu estou falando de mim, né? Quando eu vou embora, eu deveria levar somente a minha batina, que eu tenho que ter, aquelas coisas próprias do sacerdote, para celebrar o sacrifício da missa. E nada mais, o resto fica aí para quem quiser. Então, por isso que Jesus fala para ele, se queres ser perfeito, para o jovem rico, né? Se queres ser perfeito, dá tudo, vende tudo e vem e siga-me. Olha para mim, eu não tenho aonde repousar a cabeça. As aves do céu têm até o que comer, eu não tenho. Me lembro aquele filme de Santo Antônio, né? Não sei se é o Santo Antônio Guerreiro, porque tem um outro filme também. Na hora que ele vai para um outro lugar, aí os irmãos de comunidade querem dar algumas coisas para ele. Ele diz, não precisa dar nada não. Na medida que eu for andando, as coisas vão surgindo. Eu peço esmola aqui, peço esmola lá, dão uma comida para mim e no chão eu durmo. Meu leito é o chão, o teto é o céu. Isso é caminho de perfeição, isso é desapego, isso realmente é um sentido de dizer, Deus é o meu patrimônio. Quando eu digo que Deus é o meu patrimônio, é porque o meu patrimônio é Deus. Não é porque Deus é o meu patrimônio, mas Ele vai me dar um monte de coisa depois. Não. Ele é o meu patrimônio, eu não tenho nada a não ser Deus, somente Deus. Nada mais. Que Deus, então, Ele nos conceda a graça desse caminho de santidade, esse caminho de perfeição. Quando uma freira viaja de um canto para outro, você vê aquela maletazinha dela, aquele negocinho, uma malazinha. Aí o que é que tem lá? O hábito religioso, talvez algum livro, coisinhas assim. Batom elas não levam porque não usam. Elas não vão ficar levando aquele monte de shampoo, porque não mexe com o negócio de cabelo. Nem aquele negócio para ficar na cabeça. A mulher comum, ela leva, é por isso que ela acaba levando uma mala grande, porque naquela mala grande está shampoo, está batom, está aquele negócio que coloca na cabeça, não sei quantos sapatos e tudo mais. Não, a religiosa é só a malinha com algumas coisinhas, está vendo a diferença? Mas essa que está com esse monte de coisa, ela pode ser santa? Ela pode, mas ela não vai atingir a perfeição da outra não, porque a outra deixou tudo mesmo. A outra ainda tem apego, ainda está ali. Essa é uma grande verdade. Pode ser santa? Pode. Mas a mulher comum e o homem comum fica meio difícil para colocar uma imagem daquela pessoa como exemplo de caminho de perfeição. É meio difícil. Porque é de Deus, está santo, está no céu, está. Mas o que você deixou?
deixei nada, eu fiz a caridade, ótimo, fez tudo, por isso atingiu. Mas colocar ali, aí vai lá mostrar e tem. Ele tinha uma mansão, ele tinha isso, ele tinha aquilo, ele tinha isso, tinha aquilo. Eu estou dizendo, não estou dizendo, a pessoa que vive assim, ela tem que chegar a um grau de desprendimento heróico. É por isso que você vai encontrar, né? Aqueles que eram ricos e deixaram tudo. Santo Antão, foi isso que ele fez. Quando ele viu essa passagem desse evangelho, ele foi, vendeu tudo, os bens que os pais haviam deixado para ele. Ele deixou uma parte para a irmã e ele foi para o deserto e ficou lá vivendo uma vida. Ele não tinha nada. Tá bom, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai pedindo a Deus a graça de entender. Porque não é fácil de entender isso. E vai pedindo a Deus a graça. E quem sabe, né, entendendo com discernimento alguns que são chamados, ali com o sacerdote, um diretor espiritual, né, possa chegar à conclusão, realmente eu preciso deixar tudo, porque o meu patrimônio é Deus, eu só quero Deus. Não quero mais nada nesse mundo, a não ser Deus. E aí termina o Evangelho dizendo, Jesus dizendo, vai ganhar a vida eterna e no mundo futuro a vida eterna, porque ele deixou tudo. Então, olha, muitos que agora são os primeiros vão ser os últimos, porque tem tudo, está numa vida assim. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Eu termino com São Francisco de Assis, né? O pai jogando na cara dele, tudo que você tem, fui eu que te dei, agora você está com essa história aí, de servir a Deus e não sei o quê, jogando na cara dele, até essa roupa que você tem. Aí São Francisco imediatamente, né, sem nenhum escrúpulo, não sei como é que foi aquilo não, porque ele deveria ter ido lá num banheiro lá, tirado a roupa e jogado assim, toma, não, mas foi ali mesmo, tirou tudo e disse, agora pai, o meu pai é o do céu, se até essa roupa o senhor está cobrando de mim, pronto, toma, eu devolvo o que é teu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.